Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Abramos a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Eu quero pedir ajuda da igreja aos pais, às mães, para que não deixem as crianças transitarem. Nós estamos em culto. Eu quero pedir muita atenção aos pais. Se nós, como pai ou mãe, em momento como esse de cultuar a Deus, permitirmos que os nossos filhos usem celular, redes sociais ou coisas parecidas, no momento de cultuar a Deus, nós não estaremos criando os nossos filhos na igreja e nem para Deus. Não nos enganemos. Lá fora existe um ataque frontal contra a igreja de Cristo. Estão tentando a todo custo destruir as nossas crianças e estão investindo pesado nelas. E não há uma forma melhor de prepará-los a não ser através da Bíblia Sagrada. Por mais que nós pensemos que crianças de 2 ou 3 anos não entendem nada num culto como este, ainda que sejam inquietos, em algum momento uma ou outra palavra eles guardarão. E em casa eles nos questionarão acerca do que ouviram aqui. A mente da criança está completa e plenamente limpa e predisposta para receber. E elas precisam receber boas coisas. E é por esse motivo que advirto aos irmãos: ensinemos os nossos filhos desde a tenra idade, porque Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve. Pode ser que ela até nem queira ou não goste, mas é o que ela deve. E eu estou dizendo isso porque já vi muitas crianças andarem, crianças usando o celular no meio do culto, e pode ser que seja até em jogos. Até mesmo nós adultos temos uma doença na atualidade que nós já não conseguimos cultuar. Até mesmo nós que somos obreiros, alguém atende telefone ao púlpito, ouve mensagens, envia mensagens. Irmãos, nós estamos num culto. E embora aqui seja um ginásio, mas é em outro momento. Nesta noite, nós estamos aqui para cultuar o Deus que fez os céus e a terra. Se o presidente, governador ou qualquer uma outra autoridade viesse aqui, nós nos comportaríamos completamente diferentes. Mas nesta noite está a maior autoridade do universo, aquele que é Rei dos reis e é Senhor dos senhores, e nesta noite nós viemos cultuar a Ele. Por favor, não conversemos. Por favor, não tire a atenção do culto. 1 aos Coríntios 7:5 diz que nós devemos servir e nos unirmos a Deus sem distração alguma. Por favor. Apocalipse, capítulo de número 22. A nossa gratidão a Deus pelo convite. A nossa gratidão à igreja por nos receber. Abramos todos a Bíblia Sagrada e vamos meditar na Bíblia Sagrada nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo de número 22. Aqui do meu lado direito ainda existem 2 crianças com celular. Certamente não estão lendo a Bíblia. Do lado do Senhor aqui, pronto. Chama a atenção deles aí.
Meus filhos, vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. A palavra de Deus é mais importante que tudo. Vamos ouvir a palavra de Deus. Olha que eu tenho quase sendo esmagado. Apocalipse 22, 12, está escrito: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O tema da nossa festividade qual é? Toda a igreja, 1, 2, 3 já. Mais uma vez. A maior promessa que temos como igreja não é de um carro, uma casa ou um casamento. A maior promessa que temos como igreja é que Jesus Cristo vem nos buscar. É verdade que para muitos essa mensagem já não alegra tanto quanto deveria. Até porque a vida de muitos está comprometida com o mundo, com o pecado e até mesmo com o diabo. Há muitas pessoas que ainda não se decidiram o que verdadeiramente querem da sua vida espiritual. Há muitas pessoas que, embora no nosso meio, mas ainda não decidiram acerca da sua eternidade. É possível que alguém ainda esteja em nosso meio, e infelizmente por causa do pai, da mãe, ou de alguém que exerça autoridade sobre a sua vida, mas que elas mesmas ainda não fizeram essa decisão pessoal. E isto nos preocupa muito. Todas as vezes que temos uma oportunidade como essa, lembramos-nos de Judas 22 e 23, quando a Bíblia diz que devemos ter compaixão daqueles que estão duvidosos, e tanto quanto nos seja possível arrebatá-los do fogo. Todas as vezes que temos uma oportunidade como essa, a nossa maior preocupação é glorificar a Jesus Cristo, edificar a igreja do Senhor e atrair as pessoas a Cristo. Não temos nenhum outro propósito a não ser principalmente esses 3 objetivos. E é por esse motivo que às vezes parecemos antipáticos. Mas o nosso temor é que, como nós sabemos que o Senhor não mudou, e nem a sua palavra também muda, nós tememos que em algum momento nas nossas reuniões alguém caia morto por falta de reverência. Porque a Bíblia diz que Nadab e Abiú foram mortos por oferecer qualquer culto a Deus. A Bíblia mostra que Caim odiou Abel, porque o culto de Abel foi recebido ao tempo que o de Caim não foi. A Bíblia mostra que Uzá e Aiô, por colocarem a mão onde não deveriam, e colocar a arca, que simbolicamente naqueles dias era a presença do Senhor, eles foram mortos. Pior do que isso, na igreja primitiva, um casal foi fulminado por mentira. Falamos que Cristo pode vir hoje, mas às vezes vivemos como se Ele nunca mais fosse voltar. E embora Ele não venha hoje, aqui e agora, para todos nós,
Momento após momento alguém está partindo. Eu estava de saída para cá, hoje à noite. O jovem que anda conosco mostrou nas redes sociais uma pessoa da nossa cidade. Quantos cultos, quantas mensagens ouviu, mas que rejeitou ao Senhor em todas elas. Infartou, já não está mais entre nós. Há poucos dias passados estávamos em uma outra reunião semelhante a essa, e a mesma coisa, um grande empresário da cidade de repente se foi, partiu para a eternidade, e de repente, para aqueles, a eternidade já chegou. E não é diferente conosco. Hoje pode ser o meu dia, pode ser o seu. E como disse o Senhor na parábola do rico, esta noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que é rico para o mundo, mas não tem acumulado riqueza para com Deus. E isto é preocupante. O texto escolhido pela igreja é Apocalipse 22, 12. Mas eu quero me chamar a atenção para o versículo de número 6 ainda. É João falando, e disse-lhe: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Porque se naqueles dias já haviam pessoas infiéis e mentirosas, mas a palavra que João estava ouvindo do anjo naquele dia são palavras fiéis e são palavras verdadeiras também. Ainda que nos nossos dias vivamos coisas semelhantes, mas as palavras de Deus para nós continuam sendo fiéis e verdadeiras. Apocalipse 22 e 6, quanto acompanha. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Todos nós temos plena convicção que, segundo o que está em Apocalipse 1,19, quando o Senhor Deus diz a João: escreve as coisas que vistes, passado, escreve as coisas que são, presente, e as que depois destas hão de acontecer, futuro. Todos nós sabemos que Apocalipse é um livro do passado, presente e futuro. Algumas coisas já aconteceram, como por exemplo, capítulo 1, 2, 3, Cristo glorificado, as cartas escritas às igrejas. Capítulo 4, o Senhor diz a João: sobe aqui, deixa eu te mostrar algumas coisas. E João viu uma porta aberta no céu. Entendemos pela Bíblia que era o arrebatamento. Mas o que dói no nosso coração e na nossa alma é ler que a última fase da igreja antes do arrebatamento, Apocalipse 3, é exatamente a igreja de Laodiceia, a quem o Senhor diz a ela: pobre, miserável, nu, cego, pior de tudo, e tu não sabes. As outras qualificações são ruins, sim, mas a pior delas, que a igreja ainda não sabia disto. Quantas pessoas ainda estão dessa forma? Segunda de João, versículo de número 11, diz que estão em trevas e não sabem para onde vão. Quando nós olhamos isto, capítulo 4, arrebatamento. Capítulo 5, nós vemos a revelação da glória do céu. Capítulo 6 a 19, nós vemos o juízo de Deus caindo sobre a terra, a grande tribulação, que acontecerá depois do arrebatamento. Quão tristes serão aqueles dias. O texto escolhido aqui está relembrando-nos que essas palavras são fiéis, elas são verdadeiras. É o mesmo Deus dos santos profetas que anteriormente falou a eles. Mas o escritor de Hebreus diz que ultimamente, nos últimos dias, ele decidiu falar a nós pelo seu Filho.
O Senhor tem se revelado à igreja na atualidade, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele fez uma promessa: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não tenho nenhum objetivo de dizer-lhes alguma coisa nova, a não ser tudo que os irmãos já sabem. A Bíblia Sagrada, apenas relembrar-lhes, porque é o suficiente. Apocalipse 22:6 está dizendo: enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Os irmãos estão reunidos aqui desde sexta, e outra vez tem sido advertido das coisas que hão de acontecer. Todos nós temos essas plenas convicções que Jesus Cristo voltará em breve. E nós precisamos e devemos nos preparar para este dia que se aproxima tão velozmente. Não podemos nos distrair quanto a isso. O texto sagrado diz, olha o versículo de número 7, porque por 3 vezes nós somos lembrados dessa realidade nesse capítulo. O versículo 7 diz: eis que presto vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Senhor vem breve, igreja, mas a bem-aventurança aqui é para quem está guardando as palavras da profecia deste livro. Quantos de nós têm negligenciado a leitura da palavra de Deus? Somos a nação que gasta um maior número de tempo com redes sociais. E alguém já disse que as redes sociais para o nosso tempo servirá para comprovar diante de Deus que nós deixamos de orar, de ler a Bíblia e de santificar a nossa vida a Deus. Não foi por falta de tempo. Há pessoas que gastam 12, 15 horas, 20 horas por dia. Já existe tratamento específico para desintoxicar as pessoas das redes sociais. Ao acordar, as pessoas não se preocupam mais em saber qual é a mensagem do céu para nós naquele dia, mas qual é a última mensagem que alguém deixou no celular. Reclamamos que a igreja não é mais como antes. Reclamamos que Deus não age mais como antes. E a nossa pergunta é: e será que nós somos crentes como antes? Porque Deus é o mesmo. Quantos aqui entendem que Ele é o mesmo? Nós sabemos disso. Lemos em Malaquias 3:6. Ele é o mesmo, não muda. E é por isso que não nos matou ainda. Hebreus 13:8. É o mesmo ontem, hoje e também eternamente. Ele não muda. Imutabilidade é um dos seus atributos. E a sua palavra também não muda. E o que está acontecendo? Nós estamos mudando. Não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos que em 3 gerações as pessoas podem deixar de adorar a Deus em Betel. Moisés, o grande profeta, deixou Josué. Josué, por sua vez, parece não ter discipulado ninguém. Juízes 2:11. Levantou-se uma geração que não conhecia a Deus. Você consegue encontrar uma frase mais triste na Bíblia do que essa? Uma geração que não conhecia a Deus. Eu estou falando a um grande número de jovens e adolescentes. Eu não gosto de estatística, porque entendo que elas são mentirosas. Mas elas estão dizendo que a cada 10 jovens que adentram nas universidades, 7 se desviam. Eu não posso crer nisso.
Porque eu li na Bíblia Sagrada e vi um homem chamado Moisés, formado em toda a ciência do Egito. E quando estava com aquele cabedal de conhecimento, ele renunciou ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu sofrer na frente do povo de Deus, mas não envergonhar o seu mestre. Encontramos um José que, jovem como os que nos ouvem nesta noite, tentado à beça, odiado pelos seus irmãos, vendido por eles, caluniado, preso, mas permaneceu fiel a Deus até o dia de Deus honrá-lo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os melhores na Babilônia, mudaram o seu nome para esquecessem do seu Deus, da sua família, da sua crença e do seu povo. 3 deles disseram: pode nos queimar, nós não desistimos de Deus. Daniel disse: eu não me contaminarei nem com o alimento, nem com a bebida do rei. Sabe o que é isso? É decisão. Jovens que me ouvem nesta noite, vocês não são mais tentados do que os jovens do passado. Jovens que nos ouvem nesta noite, vocês são tão tentados quanto os adultos que estão aqui. A questão é se nós estamos decididos a servir a Deus de verdade ou não. Havia uma menina que foi levada pelo exército da Síria. Ela estava lá como escrava, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5. Mas ela aproveitou a oportunidade para evangelizar. Ela não ficou deprimida, ela não ficou ansiosa. Quando ela viu o seu chefe chegar em casa, ela via que ele era leproso, embora fosse alguém de suma importância lá fora, mas estava cheio de lepra. E ela disse: se ele conhecer o homem de Deus que tem na minha terra, e o Deus de Israel, ele será limpo da sua lepra. Por que a nossa geração é cheia de gostos, cheia de privilégios, e é uma geração doentia? Todos os dias, líderes, pais e mães estão atendendo e ouvindo a nossa juventude ansiosa, deprimida, oprimida. O que está acontecendo, meus irmãos? As pessoas que têm mais tempo da igreja Assembleia de Deus sabem que quando nós chegávamos à porta da igreja, o porteiro dizia: paz do Senhor, você já é batizado no Espírito Santo? Naqueles dias ninguém nem sabia o que era batismo no Espírito Santo, mas quando alguém aceitava Jesus hoje, amanhã já estava no primeiro grupo de oração que entrava no templo dizendo: eu quero ser batizado no Espírito Santo. Hoje em dia parece não ser prioridade. E o clamor que há na minha alma nesta noite não é se eu voltarei aqui outra vez, se os irmãos gostarão de mim como pregador ou não. O clamor da minha alma nesta noite é para que nós possamos refletir, porque ele disse: cedo venho. O versículo de número 12 está escrito: cedo venho, o meu galardão está comigo. Quando as pessoas tristonhas após uma grande festividade como essa, é que não lembraram o meu nome, é que não falaram o meu nome, é que meu nome não saiu na lista. Eu estou tão cansado, eu estou tão sofrido, eu trabalhei tanto, e daí? Cedo ele vem, e
João Batista. Se gostarem da igreja aqui na terra, ela não é igreja. Porque a igreja de Cristo foi, é e continuará sendo odiada neste mundo. Porque nós falamos contra tudo que se levanta contra a palavra e se levanta contra Deus. E por natureza, o mundo nos odeia. Está vendo o que acontece com Israel? E alguém sem entendimento diz: por que Israel não cruza os braços? Sabe por quê? Porque se fizer isso, estará abrindo mão da promessa de Deus na vida deles. Israel está agindo como está agindo, é dizendo para a nossa igreja: nós não podemos recuar, nós não vamos matar ninguém, nós não vamos guerrear com ninguém, com armas não, mas com o joelho na oração e com a palavra de Deus nos lábios, no coração, nós já estamos guerreando. Em uma noite como essa, há uma guerra travada no mundo espiritual, porque você e eu nos reunimos aqui com o propósito de adorar a Deus e glorificá-lo na beleza da sua santidade. Isso é guerra. Talvez até na sua mente já está uma guerra. Que hora esse moço vai parar de gritar? Eu já quero pecar. Porque vivemos em um tempo que as pessoas pecam para vir à igreja e saem da igreja para pecar. E acham que é natural e normal. Mas o Senhor não quer isso de nós, igreja. O Senhor quer que sejamos melhores. Não é por um acaso que Ele disse: esta é a minha igreja. Mateus 16:18. Quando eu leio essas palavras eu me emociono, porque se Ele diz esta é a minha, eu entendo que existem outras que não são dele, mas a igreja em Lima Campos é também dele. Esta é a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Jovens, se nós estivermos firmados na palavra, nós não vamos cair, porque o salmista no Salmo 26 ele disse: eu não vou cair. Isso não é prepotência, é confiança em Deus e na sua palavra. Eu vou prosseguir, foi o que disse o salmista. O problema é que nós às vezes estamos dizendo: é que eu sou fraco mesmo. Mas a Bíblia diz, 1 de João 2,14: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Aqui está uma multidão de jovens e o Senhor está dizendo que você é forte, que eu sou forte, que nós somos fortes. Mas a palavra de Deus, ela precisa habitar em nós para vencermos o maligno. É só com a palavra. O texto sagrado diz: o galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Igreja, o que nós temos feito para Deus? Você sabe do que João está falando? Tribunal de Cristo. Sabe para quem é? Igreja do Senhor. Sabe o que é isso? O julgamento onde nós receberemos ou não recompensa pelo que fizemos. 1 de João 2,28 diz: trabalhe para que naquele dia você não seja envergonhado. 2 de João versículo 8 diz: trabalhe legitimamente para não receber apenas parte, metade do galardão. Será que nós estamos fazendo tudo o que poderíamos? Será que nós não estamos sendo negligentes para com Deus? Uma vez que Mateus 25,15 diz que Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Aqui Ele deu menos, deu um. Dentro desse arraial não há nenhum crente que tenha menos de um talento. Deus deu a cada um de nós no mínimo um,
para que nós possamos desenvolver. Evangelho de João, capítulo 15. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em Jesus o Pai limpa para que produza mais. O Senhor nunca está satisfeito só com o que produzimos. Ele quer que nós produzamos mais. E é por isso que nós passamos por essa poda, essa limpeza. Você já canta? Deus quer que você cante e ore. Você já ora? Deus quer que você ore e leia a Bíblia. Você já dirige? Ele quer que você dirija e pregue. Você já faz alguma coisa? Deus quer mais de nós, porque nós estamos chegando no tempo onde nós estamos servindo a Deus de migalhas. Até na obra missionária se diz: missões se faz com o joelho de quem ora, com as mãos dos que contribuem, com os pés dos que vão. Alguém contribui e diz: não faço mais nada, já contribuí. Ele está pagando para não fazer missões. Já se viu isso? Alguém vai e diz: eu não oro e eu também não vou contribuir porque eu já estou lá. Nós podemos contribuir, nós podemos orar e nós podemos ir. Deus, o maior missionário de todos os tempos, doou seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 3,16: mas ele mesmo pregou o Evangelho primeiramente a Abraão. Gálatas 3, o versículo de número 8. Tenhamos, por exemplo, o nosso Deus e também a Jesus Cristo de Nazaré, que deixou a sua glória, veio a este mundo, se entregou por todos nós, e nós estamos aqui como representantes legais do Senhor na sua obra. Portanto, a sua palavra diz: esquecendo bem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Deus é justo e agirá com justiça com cada um. Isso aqui é tribunal de Cristo. Mas escute-me, por favor. Apocalipse 22:15, olhe para isso. Ficarão de fora quem, igreja? Os significados para, primeiro lugar, os cães. Deuteronômio 23, versículo 17 e 18, está dizendo ali que pode ser que sejam homossexuais. Agora escute-me, por favor. Isaías 56, versículo 10, está dizendo que pode ser falsos obreiros. Filipenses 3 e 2 fala que são falsos mestres, falsos ensinadores. Você já viveu um tempo de tanto escândalo? Nós somos uma família, e antigamente tudo que acontecia entre nós permanecia entre nós. Hoje em dia os escândalos que acontecem hoje em qualquer lugar, amanhã ou ainda hoje antes de meia-noite, está em todas as redes sociais. Você acha que não tem que trabalhar do inimigo nisso? Em colocar em descrédito a figura pastoral, em ridicularizar a Bíblia Sagrada, em colocar em xeque se a igreja é ou não é a noiva de Cristo. Já tem gente dizendo nas redes sociais que talvez o Brasil seja amaldiçoado porque há um número expressivo de evangélicos. E eles estão dizendo: será que não é hora de adorarem a Satanás? Porque se com todo esse número de evangélicos, a nação está debaixo de maldição. É o que estão dizendo. Mas a Bíblia continua dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, eu
que isso não mexe conosco? Será que isso não mexe conosco? Cães na Bíblia Sagrada, Mateus 15, 26, tem a conotação também dos gentios. Cães na Bíblia Sagrada, Mateus 7 e 6, aqueles que desdenham, aqueles que zombam, aqueles que menosprezam a palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós sempre citamos João 8, 47. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, mas nós não citamos o versículo todo. Jesus estava falando para inimigos da palavra de Deus, e ele diz: por isso vós não ouvis, porque não sois de Deus. Você entende o nosso zelo e preocupação? Se nós viermos a este lugar e nós não tivermos como propósito ouvir a palavra de Deus, isso nos identifica que nós não somos de Deus. É a Bíblia quem está dizendo, é só ler. O texto sagrado nos diz o seguinte: que ficarão de fora também os feiticeiros, tanto os que se dão a feitiçaria, como aos que fabricam, usam e traficam entorpecentes. Tem a mesma ligação essa palavra. Você já viu a loucura que há em nossas cidades por causa das drogas? A quantidade de jovens que adentram a igreja e que também saem. Alguns que entram porque o Senhor está libertando, porque Jesus liberta, viu, irmãos? Jesus continua libertando e não tem nada que Ele não liberte. Ele liberta de tudo, porque 1 João 3 e 28 diz: para isso o Senhor se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Jesus Cristo de Nazaré, Ele desfaz todas as obras do diabo. Porque tem alguém escolhendo o que Jesus liberta. Mas Jesus não escolhe do que liberta. Ele só quer um escravo em sua presença, que o reconheça como Senhor e Deus, e Ele o libertará de qualquer mazela. O texto sagrado nos diz ainda, amados irmãos, que ficarão de fora os que se prostituem. Jovens, eu sei que a prostituição não está apenas na juventude, mas é o congresso de jovens. Eu sei que nós que somos casados devemos ter muito cuidado também, porque Hebreus 13 e 4 diz que venerado seja entre todos o matrimônio, porque os adúlteros Deus julgará. A expressão ali quer dizer que o casal não pode ter em mente uma terceira pessoa quando estão no leito. A pornografia tem tomado de conta dos nossos arraiais, prejudicado o casamento e separado famílias. Tem pessoas escravas da pornografia, ao ponto de exigir de suas esposas e maridos o que não convém com as Sagradas Escrituras. A juventude, a Bíblia diz assim no Salmo de número 101, versículo 3: eu não vou colocar coisa imunda diante dos meus olhos. João capítulo 31, ele diz: eu não vou fixar os meus olhos numa mulher que não seja a minha. A Bíblia diz em Mateus 6, 21 e 22: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será de luz. Se os nossos olhos forem má, todo o nosso corpo será de trevas. Quantas pessoas sofrendo de toque, transtorno obsessivo, compulsivo, e alguém já está chamando de toque religioso, porque se deram à pornografia e depois não acharam mais o caminho de volta, e estão perturbados.
Pais não falam isso em casa. Nas redes sociais, as pessoas que não têm compromisso com Deus falam isso abertamente toda hora. E quando aparece um louco para falar isso no púlpito da igreja, a igreja se escandaliza. Mas não se escandaliza em o próprio pai ou mãe entregar uma bomba atômica na vida de uma criança. O celular, onde todos nós somos perseguidos. O celular pode estar lá em cima da mesa, você está falando de um assunto, e quando você pegar nele, ele estará na primeira imagem, falando do assunto que você estava comentando. Porque nós não estamos mais esquecidos, nós somos perseguidos todos os dias, horas, em todos os lugares. E a criança, o adolescente, ela não tem um filtro ainda para separar o que edifica e o que não edifica. Quantos jovens já estão esquisitos, porque as redes sociais aproximaram pessoas que estão do outro lado do mundo, mas distanciaram quem está dentro do próprio lar. Eu tenho encontrado jovens viciados em drogas há 2 anos, e os pais dizem: eu não sabia que meu filho era viciado. Esse é o encerramento de conversa, eu sei. Mas eu sei também que amanhã é segunda-feira, você vai voltar para o trabalho, para a escola, para os seus dias normais. E essa palavra tem que estar queimando na nossa consciência, no nosso coração. Porque às vezes nós só somos crentes aqui dentro. A coisa mais fácil do mundo é juntar uma multidão de gente no dia de festa. Eu quero ver é na segunda no culto de doutrina. Eu quero ver na campanha de oração quando é marcada. Eu quero ver é no próximo evangelismo que tiver. Eu quero ver é na escola bíblica dominical. Que na maioria de nós obreiros não a frequentamos. E a igreja olha para nós. A Bíblia diz que Jesus estava no templo e os olhos de todos estavam fitos nele. O inimigo descobriu, Zacarias 13:7, que se ferir o pastor, todas as ovelhas serão dispersas. Porque você acha que nós temos uma liderança tão atacada nos dias atuais? Por que falta referenciais em nossos dias? Porque a maioria dos jovens na nossa igreja não querem usar paletó e gravata, querem ser médico, querem ser juiz, querem ser advogado. Cadê quem queira ser missionário? Quem é que quer ser um pregador do evangelho? Quem é que quer ser um pastor, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo e da Bíblia Sagrada? Estude o quanto puder, tenha tantos quantos cursos puder, se forme em tudo que possível for. Agora saiba, tem coisas que o consultório de psiquiatria, psicologia não resolverá. Tem coisas que o advogado da terra não vai resolver. Mas tem um advogado que está a interceder, não somente por você e por mim, mas pelos pecadores de todo o mundo. Todas as causas que nós colocarmos nas mãos dele, elas serão resolvidas, porque ele tem todo o poder no céu, ele tem todo o poder na terra, e ele está chamando essa juventude para um compromisso sincero com Deus. O texto sagrado está nos dizendo, amados irmãos, que ficarão de fora também os homicidas. Quem tira a vida de outras pessoas e quem atenta contra a sua própria vida. Quantas pessoas no nosso meio já chegaram no estágio tão elevado que estão se mutilando?
Irmão, o que está acontecendo conosco? Pergunta para essas mulheres e homens de cabelo branco. No nosso tempo nós nem sabíamos o que era depressão. Esse negócio foi de 10, 15 anos para cá. Antigamente ninguém ouvia falar nisso. O que é que está acontecendo? Em uma geração pós-moderna, tantas informações e tanto desespero. O texto sagrado nos diz ainda que ficarão de fora também os idólatras. E se idólatra para nós é aquele que se prostra diante de uma imagem. Colossenses 3:5 e Efésios 5:5 diz que idólatra também é aquele que ama o dinheiro. Pastor Elício Carlos pode ser que não saiba, mas o empreendimento gigantesco do que ele está fazendo aqui, a construção de um templo para acomodar melhor os irmãos. Quantos são os Sambalates, os Tobias, os Gesens que dizem: para que isso? Não precisa, o outro templo era melhor, eu não vou contribuir, e estimula outros não contribuir. Eu sei que a igreja é boa e uma boa parte contribui, mas tem aqueles também que são contra. Mas esta obra é de Deus, é o Senhor que está na frente dela. A vitória é nossa, no nome poderoso de Jesus Cristo, e o Senhor fará esta obra prosperar muito e muito mais ainda. Mas tem os embates e as dificuldades. Eu fico olhando para Moisés e Josué, 4 homens. A proposta era só um. Moisés disse: Josué vai lutar. Moisés sobe no monte com Arão e Hur. 3 pedras, uma para Moisés sentar-se, uma para um do lado, outro do outro. Suspendia as mãos do homem de Deus, porque eles percebiam que quando ele levantava a mão, o povo de Deus prevalecia. Quando ele cansava e baixava as mãos, o povo de Deus era vencido. Ah, como nós temos a necessidade de alguém que trabalhe levantando as nossas mãos. Há como há uma necessidade para os nossos dias de que todos nós estejamos em um só propósito. Vamos, a Bíblia Sagrada diz: ficarão de fora qualquer que ama e comete a mentira. Jovem, não adianta dizer que foi ao ensaio e não apareceu nada. Não adianta dizer que foi fazer o trabalho quando nunca foi estudar. A palavra do crente, Mateus 5,37, é sim, sim, o que passa disso tem procedência maligna. Provérbios 26,19, não adianta dizer: é porque eu fiz isso por brincadeira. Com mentira, não existe mentira de brincadeira. Tiago 5,12, é assim que você fala, é assim que você deve viver. Apocalipse 22, versículo de número 17, o Espírito e a esposa dizem: vem. Romanos 8, 26, 27 diz que o Espírito está gemendo. Romanos 8, 23 diz que quem tem as primícias do Espírito, que somos nós temos um pouquinho daquilo que está reservado para nós. Quem disse isso foi Paulo. 1 Coríntios 13, 9. Nós só conhecemos em parte. E a gente com essa parte fica tão alegre em um culto pentecostal, quando o Espírito de Deus se manifesta entre nós e em nós. Imagine quando nós recebermos tudo o quanto está reservado para cada um de nós. Quando nós olhamos para a palavra, o Espírito está dizendo: vem. E a esposa, irmãos, a verdadeira igreja de Cristo, ela não está conformada. Ela está dizendo: pode vir Jesus, pode vir Jesus. Nós estamos te aguardando, Jesus. Nós estamos abertos pela tua volta. Já está fazendo nojo viver neste mundo. Já é desprezível viver neste mundo. Nós não somos daqui. A nossa pátria é celestial. Nós somos forasteiros aqui. Por isso nós não somos compreendidos e não somos benquistos nessa terra. A nossa pátria é celestial, de onde aguardamos o nosso Salvador. E é para lá que nós estamos indo. A Bíblia Sagrada está nos dizendo, amados irmãos,
que quem ouve também deve dizer: vem. O Espírito diz: vem. A igreja também está dizendo. Mas aqueles que estão ouvindo também precisam tomar essa decisão. Se há alguém nesta noite aqui que ainda não tomou a decisão por Cristo, eu quero te convidar esta noite para que você possa dizer: venha, Senhor Jesus, venha nos buscar, nós estamos te aguardando. A palavra também diz assim: e quem quiser, tome de graça da água da vida. Se você precisa de água da vida, nesta noite tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você pode vir se dessedentar dela, e Deus, através de você, levará muita água aos que estão sedentos, porque a fonte da salvação está neste lugar. A palavra do Senhor também diz, no versículo de número 20: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. O Senhor garante que vem. O Senhor Jesus disse que viria. João 14. Os anjos disseram que ele logo viria. Atos 1, 8 a 11. Os apóstolos disseram que ele vem. Pastor Severino Pedro diz que há pelo menos 2.500 profecias concernentes à volta de Cristo. 2.182 são exatamente proféticas. 318 diretamente. Você sabe o que quer dizer isso? A segunda vinda de Cristo tem 8 vezes mais na Bíblia dizendo que ele vem. Se 8 vezes menos dizendo que ele vinha em carne, já aconteceu ainda mais a sua vinda, que 8 vezes mais está dizendo que ele vem. Igreja, Jesus voltará e está perto. O inimigo tem feito de tudo para cegar a nossa consciência, para que não despertemos para aquele dia. Mas o Espírito Santo, amigo do noivo, está dizendo: ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem. Já é quase meia-noite, ele vem. As densas trevas estão aí, mas ele vem. A escuridão espiritual está ali, mas ele vem. Alguém está desistindo de Cristo, mas isso faz com que ele venha. As pessoas decidam por ele ou não, mas ele vem. E a sua igreja dela por esse dia, e nós estamos aguardando. E quem está aguardando a ele, glorifique e exalte o seu nome até que ele venha. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Cristo? Onde está a primeira pessoa? Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus? Se você não está bem, se você tem dúvidas, a oportunidade é essa. A decisão é individual, a decisão é pessoal, a decisão é sua. Não adianta pensar no que vão pensar acerca de nós. Não adianta pensar: será que vão me aceitar ou não? Porque às vezes nos aceitam como pessoa, mas como crente nos odiarão. Mas somos nós que temos que decidir: ou nós somos do mundo, ou nós somos de Deus. Ou nós aguardamos a vinda de Cristo em santidade, ou vivemos de qualquer forma neste mundo. Mas o Senhor chama-nos para uma nova aliança com Ele. Tem alguém nesta noite para se reconciliar com Deus? Tem alguém nesta noite para se entregar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Quantos entenderam esta palavra nesta noite? Levante a mão assim para eu ter uma ideia. Se nós entendemos, então é uma boa parte do trabalho, porque a gente sairá daqui, ainda que não tenhamos pulado, gritado, corrido, mas a nossa consciência está cheia da palavra de Deus. E o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Igreja, leis imundas estão surgindo e surgirão mais ainda. Isaías 10 diz: ai daqueles que fazem leis imundas e dos escrivãos que as notificam. Salmo de número 94, 20 diz: por acaso alguém se valerá da lei para aplicar algo contrário ao que Deus quer? É o que estão fazendo. Mas a igreja de Cristo continua inamovível. A igreja de Cristo não retrocede, porque torre forte é o nome do Senhor, e para ela os justos correm e por Deus são protegidos. Provérbios 18 e 10. Tem alguém nesta noite que deseja Cristo como Senhor e Salvador? Tem alguém que deseja reconciliar-se com Deus? Não tem ninguém vindo se entregar a Cristo? Não tem ninguém caminhando para vir aqui? Você tem oportunidade, enquanto a igreja estiver reunida aqui, para orar por você. Tem alguém vindo? Tem alguém decidindo-se por Ele? Querido Senhor nosso, eu te glorifico pela Tua palavra. Eu te glorifico pela vida de cada filho e cada filha do Senhor que aqui estão. Abençoa-os de uma forma especial. Guarda, protege e livra de todo mal. Dada a Tua graça, ajuda em tudo. Olha para o pastor Elício Carlos, pastor desta igreja, o Teu anjo, líder deste campo. A cada um dos pastores que o auxiliam, auxiliares e diáconos que o auxiliam neste trabalho, que cada um dos Teus filhos sejam cheios do Teu Espírito Santo. A toda a Tua igreja que se faz representada aqui, abençoa de uma forma toda especial. E que todos nós almejemos, desejamos e vivamos a presença do Teu Espírito Santo em nós. E que nada nos desestimule a viver para Ti, para o Teu louvor e para a Tua glória. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares esta noite, mais convictos de que o Seu Senhor rasgar o céu esta noite. Nós nos encontraremos contigo nas nuvens e para todo sempre estaremos contigo. Desperta as nossas vidas, chama-nos para próximo do Senhor e faz-nos viver aos pés da cruz de Cristo, renunciando o pecado, combatendo o mundo, vivendo perto da Tua palavra, em santidade e adoração, até que o Senhor retorne. É o que com fé pedimos e te agradecemos no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém.